vezes, a gente precisa discutir esse sistema e falar dele com relação ao gráfico. Então, você consegue ver a solução desse sistema graficamente e algebricamente. O que significa algebricamente? Algebricamente significa achar o valor de x, y que você está precisando. Graficamente, é você ver como é que fica esse gráfico. Sistema linear, ele representa uma reta. Então, sempre vai ser o que vai acontecer com as retas no plano cartesiano. Então, olha só. Primeiro caso, vocês estão vendo aí duas retas paralelas? Cuidado, gente. Duas retas paralelas se tocam. Geometria euclidiana, porque assim, existem vários tipos de geometria. Para vocês verem alguns exemplos, existe a geometria espacial, a geometria plana, a geometria analítica, a geometria hiperbólica e também é chamada de geometria projetiva. Quando a gente pensa na geometria euclidiana, que tem aqueles postulados de Euclides, que é aquele livro bem antigo que fala todos os postulados da geometria plana, a gente diz que duas retas paralelas não se tocam. Quando a gente pensa na geometria hiperbólica ou geometria projetiva, duas retas se tocam no infinito. Imagine uma linha de trem. Pronto, a linha de trem, quando você está olhando lá ela, e não é uma imaginação, é visual, é a geometria. Por exemplo, por que eu estou falando da linha de trem? Porque a gente está numa terra que é o espaço e é o formato de um esfera. Mas não tem gente que diz que é plana, né? Mas a Terra, ela tem um formato esférico. Então, quando a gente fala situações tendendo ao infinito na Terra, por exemplo, né, que está falando isso da esfera, a gente fala da geometria hiperbólica ou geometria projetiva, não fala da geometria plana, tá? A geometria plana é se fosse uma casa, um aparelho, você não está no infinito, tá? Então, a geometria euclidiana plana, ela só vale para figuras finitas, tá bom? Aí, o que acontece? Quando você pensa na linha de trem, você vê o trilho bem certinho, mas se você for olhar no horizonte lá no infinito, elas não se tocam. Então, elas viram como se fosse uma única reta. Ó, por exemplo, essa aqui, tá vendo? Ó? Ai, ficou pequena. Você vê que tem as retas paralelas, tá vendo? Mas quando chega no infinito, você vê como se fosse uma única linha. Significa que na geometria projetiva ou geometria hiperbólica, duas retas paralelas se tocam no infinito. Então, cuidado, quando alguém perguntar a vocês, duas retas paralelas se tocam, aí vocês vão dizer assim, aonde? Geometria plana? Não. Se for na geometria projetiva, sim. No infinito. Então, aqui, nesse caso, como a gente está lidando com o sistema linear, geometria plana, essas retas são paralelas e elas não têm ponto de interseção, tá bom? Como elas não têm ponto de interseção, significa que esse é um sistema impossível. Ele não tem conjunto solução. Olha aqui o sistema linear resolvido pelo método da substituição que vocês gostam, né? Então, usando o método da substituição, então, quando a gente vai resolver pelo método da substituição, o que a gente faz? Eu pego essa equaçãozinha aqui, ok? E vou isolar o x. Esse aqui, o mais simples, era isolar o x, por isso que ficou x igual a 4 mais 3y. Feito isso, eu substituí na segunda equação. Então, menos 2 vezes 4 mais 3y mais 6y igual a 3, né? Faz um chuveirinho, que é a distributiva. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes 3, menos 6y. Mais 6y igual a 3. Isso aqui vai dar zero. Tá? Isso aqui vai dar zero, vocês vão ficar assim, ó, 0y igual a 11. E aqui? Que pode 0 vezes um número dar alguém diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer? Como eu tenho aqui 0 vezes y mais é igual a 11, esse sistema não tem solução, porque não tem como eu multiplicar um número por uma incógnita e ela dar diferente de zero. Então, sempre que vocês virem um sistema que quando vocês vão resolver, vocês chegam num 0 vezes alguém igual a um número diferente de zero, a gente diz que esse sistema é impossível. Graficamente, vão ser retas paralelas, tá bom? Então, retas paralelas que não se tocam.